Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira roda de conversa. Hoje, sobre a trilha temática de intolerâncias. Lembrando que a nossa roda tem como base as perguntas enviadas pelos nossos colaboradores, ou seja, ela é uma resposta à nossa formação. Essa trilha faz parte do nosso percurso formativo do Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões para uma Cultura de Paz, que acontecerá nos dias 20, 19 e 20 de setembro, sendo ela também um espaço de encontro para os nossos educadores. Mais detalhes ficam disponíveis aqui no site para vocês, tá bom? Então, gente, só para relembrar, as trilhas estão divididas em 4 categorias: saúde mental, depressão, suicídio, estresse, dependência química e violências, inclusão, deficiências, distúrbios e diversidades, intolerância racial, religiosa e de gênero, e cidadania e letramento digital. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Prazer, meu nome é Jéssica, eu sou coordenadora inspetorial da Ação Social e agora eu vou fazer a minha autodescrição. Para você que não sabe o que é autodescrição, volta lá na outra roda que a gente explica para vocês. Então, sou uma mulher negra, de pele parda, cabelos cheios e cacheados, soltos acima do ombro, olhos de tamanho médio e castanhos com sombra laranja escuro, um nariz médio e uma boca grande com um contorno marrom escuro e um sorriso largo. Estou vestido com uma blusa de manga comprida, verde escuro. O plano de fundo é predominantemente roxo, com círculos de tons roxo. À direita há um texto com letras brancas que diz: Quinto Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões para uma Cultura de Paz 2024, 19 e 20 de setembro, Itaquera, São Paulo. Todos os participantes estão com o mesmo plano de fundo. Hoje eu estou acompanhada pelos nossos anfitriões, Marcos e Fernanda, e pela nossa madrinha Tarsila. Lembrando que os nossos anfitriões são convidados de nossos serviços, nesse caso, SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, e Medidas. A ideia é que nossos anfitriões eles possam trazer mais proximidade do tema para os nossos serviços, e a nossa madrinha fale do tema de forma mais ampla, para alcançar outros públicos, que também estejam compartilhando essas trilhas conosco. Gente, sintam-se à vontade para se apresentar e compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com a gente. Então, nós podemos começar com a Tarsila, Fernanda e finalizamos com o Marcos, tudo bem? Olá, obrigada pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver nos assistindo, vai ser um prazer. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou Tarsila, eu sou uma mulher negra, de pele retinta, tenho os cabelos crespos, curtos, estou usando um brinquinho de estrela, estou com uma blusa de manga comprida preta, com desenhos de flor. Hoje estou sendo convidada aqui para ser madrinha dessa roda que trata sobre diversos tipos de intolerância. Utilizo da minha experiência profissional para falar sobre isso. Então, atualmente, eu sou diretora da ETEC Itaquera 2, vinculada ao Centro Paula Souza. Atuo na educação há 25 anos, fui professora, coordenadora de curso, orientadora educacional, coordenadora pedagógica e atuo na direção há 5 anos. Na parte pessoal, sou professora de formação, professora de artes, pedagoga, fiz especialização em cultura e arte, em tecnologia na educação, me aprofundei em gestão escolar. Fiz mestrado em educação, formação de gestores educacionais, pesquisando a temática racial, a educação para as relações étnico-raciais, e atualmente sou doutoranda em arte, educação e história da cultura, focado na questão da intolerância e a prática do professor, do educador e do diretor na questão antirracista. Então, aproveito, acredito que vou utilizar de todos os conhecimentos adquiridos, não só formalmente,
mas acredito que aquele no dia a dia da escola para poder contribuir ou tentar contribuir com essa roda. Obrigada pela oportunidade. Passo a palavra para a Fernanda. Muito obrigada. Muito prazer. Eu sou a Fernanda. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos e lisos, com as pontas onduladas, a raiz escura e com mechas claras nas pontas. Eu tenho os olhos grandes e castanhos. Eu tenho uma pinta no lado esquerdo da boca. Eu estou com fones de ouvido branco e uma blusa laranja de mangas compridas. Eu sou psicóloga. Eu também atuo como orientadora de medidas socioeducativas nos Salesianos em São Carlos. Nesse momento, eu sou orientadora de prestação de serviço à comunidade. Eu também atendo na clínica. Na minha trajetória toda é na área social. Eu tenho também um histórico com o teatro, sempre permeando com a psicologia. E nesse momento, eu faço uma especialização em adolescências na Universidade Federal de São Carlos. E espero poder contribuir com essa conversa que a gente vai fazer agora. Agora é com você, Marcos. Olá, meu nome é Marcos, tenho formação em psicologia, né? Eu sou uma pessoa morena, assim, mais para o negro, sou careca, tenho as barbas grisalhas, estou usando uma camisa da obra social do Bosque Taquera, uso óculos, né? A armação é escura, a parte de cima, a parte de baixo é clara. E como eu já disse, eu tenho formação em psicologia, estou na obra social do Bosque Taquera há 15 anos, né? Eu trabalhei durante 13 anos na medida socioeducativa e há 2 anos estou aqui na Serviço de Acolhimento Institucional, no SAI, né? E espero contribuir com as minhas experiências nesse projeto, que é muito interessante. Obrigado por estar participando dele. Obrigado a todos, viu? Gente, então hoje nós abordaremos um tema fundamental: intolerâncias racial, religiosa e de gênero. A intolerância, ela é uma recusa em aceitar e respeitar as diversidades de opiniões, de identidades e de comportamento. Esse comportamento, ele pode levar a graves consequências, como a exclusão social, o preconceito, a perpetuação da desigualdade. Então, durante o nosso encontro, exploraremos como identificar e enfrentar intolerâncias nas suas diversas formas e discutiremos práticas para criar um ambiente mais inclusivo e respeitoso. No nosso trabalho com os jovens, eles são muito diversos e é crucial acolher e entender cada um, sem distinção, respeitando suas identidades e experiências também. Promover o respeito pela diversidade e adotar práticas inclusivas são passos essenciais para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Agradecemos a presença de todos e esperamos uma discussão muito produtiva. Então, pegue o seu café e venha nessa conversa conosco. Gente, foi muito pedido, né, nas nossas perguntas, a participação e aproximação do tema nas realidades do SAICA e também das medidas. Então, eu gostaria de começar com a Fernanda e com o Marcos um pouquinho, né? E perguntar para vocês, queria que vocês falassem um pouquinho quais são os maiores desafios, né, enfrentados pelos profissionais nesses serviços, né? Em torno do tema intolerâncias, tanto racial como religiosa e de gênero. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Bom, eu acho que quando nós recebemos os adolescentes e jovens no programa de medidas, né, vou falar desse recorte que eu atendo, eu compreendo que são adolescentes e jovens que sofreram diversas intolerâncias ao longo da vida, né? Religiosas, de raça. Eu acho que a gente precisa fazer esse caminho com os adolescentes para compreender os serviços que eles passaram, os direitos que foram rompidos ao longo disso, e que eu acredito que a resposta disso seja, sim, algumas intolerâncias e que a sociedade vai corroborando para que elas permaneçam. Eu concordo com a Fernanda, indo nessa linha de pensamento, né? Para chegar até aqui, houve muitas violações de direito, houve muita coisa que aconteceu antes, violação do direito, já bem histórica, de muito tempo. E só vai aumentando, né? Os filhos dos filhos só vai aumentando isso. Eu acho que esse olhar que estamos tendo agora, e essa preocupação de sanar essa violência, essa falta de direitos, é um caminho para que alguns anos a gente
consiga ter uma sociedade mais igualitária e mais justa. Sem dúvida. Eu acho também, né, já trabalhei em SAICA, né, por volta de 5 anos também como educadora, né, e eu vejo, né, um pouquinho também do que vocês trouxeram, o olhar de preconceito para os meninos quando eles falam, né, que é de SAICA ou de medidas é muito grande. Tanto que quando eu lembro quando os meninos entravam no SAICA e eles iam para a escola, eles demoravam muito tempo para poder conversar isso com os colegas, né? Falar que eles eram de Saica e tudo, porque tem sim um preconceito, né? Uma intolerância também com os meninos, né? Os jovens, os atendidos que desses serviços, né? Então, trazendo um pouquinho isso também, eu queria. Quais são, então, né, as melhores abordagens, né? Quais são as práticas para melhorar um pouco, né? Esse trabalho, né? Esse lugar de intolerância. Eu acho que a Tarsila também pode ajudar um pouco. Eu queria também escutar um pouquinho de vocês, né? Quais foram as abordagens e práticas que vocês também usaram no serviço para melhorar, né? Essa intolerância em vários níveis, né? Tarsila, fica à vontade. Eu acredito que um bom educador, a primeira coisa que ele tem que ser acolhedor. O educador, ele tem que saber que ele não está ali para julgar, ele está ali para receber. Então, a intolerância começa, nós todos temos, né? Nós todos, às vezes, temos alguns pré-julgamentos, alguns preconceitos. Isso tudo tem que ficar ainda do lado de fora. Quando a gente entra para a prática profissional, para a educação, eu tenho que vir disposto e aberto ao aluno que eu vou receber. E o fato, essas questões pessoais de qual é o gênero desse aluno, qual a orientação sexual, se ele é preto, se ele é branco, qual a religião dele, isso deve ficar de fora. Então, toda vez que eu sou questionada como que eu devo agir com isso, eu acho que ali no nosso papel como profissional de educação, a gente não tem que levar em consideração. Para mim, eu tenho por mim que eu tenho que tratar todos como alunos, independente de como eles são. Então, acredito que o educador tem que tratar todos como educandos, alguém que está ali para receber um atendimento, uma informação, a formação, a aprendizagem. E para nós, o que importa é o aprendizado, é o crescimento daquele jovem para quem nós estamos trabalhando. Então, se a gente olhar e ficar pensando, mas como eu trato esse aluno? Mas como é o gênero dele? Qual a orientação? Isso para a gente não importa. Se a gente tratar todo mundo como pessoas, com as suas individualidades sendo respeitadas. Mas isso não deve ser um norteador, um condicionante da sua prática. O professor, às vezes, o profissional, ele acaba se confundindo no tratamento e demonstrando suas intolerâncias quando ele fica ali na frente muito preocupado com quem ele vai falar, com quem ele vai lidar. Então, eu sempre pergunto, a primeira coisa, pergunta como você quer ser chamado. Então, se eu vejo um aluno como a Jéssica, oi Jéssica, né? Ou Jéssica não sei o nome, né? Vamos de novo. Eu me deparo com uma aluna e pergunto, oi, qual é o seu nome? Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Você gosta de ser tratada como ela? Sim, pronto, acabou. Não importa a imagem que eu estou vendo, se aquilo na minha cabeça eu estou olhando a Jéssica e estou achando que eu tinha que tratar ela como ele, eu tenho que respeitar a posição da pessoa. Então, acaba, e eu acho que essa prática, isso que a gente tem que entender enquanto educador. Lógico que nós todos temos os nossos conceitos sociais, os nossos achismos, aquilo que a gente defende, que a gente acredita, mas isso tem que ficar da porta para fora, da porta para dentro. Quem é esse aluno? Respeitar esse aluno, mas tratar como um aluno, porque quando a gente trata isso com naturalidade, que de fato é, fica mais fácil, fica mais leve, porque senão, como professor, a gente também fica aí com dedos, né? Porque até com medo de errar, aí com aquele medo de errar é que você erra. Então, ouvi-los sempre. Eu acho que os meninos aí, a Fernanda pode me ajudar nessa fala. Com certeza, eu acho que a questão do acolher, né? Eu gosto muito dessa palavra, nós psicólogos usamos muito, né? Acolher. E acolher é acolher sem julgar mesmo, né? Quando eu acolho, eu não tenho a necessidade de dar respostas, de acertar, é ouvir, é a escuta por ela, né? Lógico que a partir dali a gente vai levantar as demandas, mas esse primeiro acolhimento, principalmente, ele é fundamental para a gente começar a criar vínculos, né? Um educador ele precisa estar adquirindo conhecimento. A gente está falando de gerações que elas estão trocando hoje a cada 4 anos, 3 anos. Então a gente precisa estar a todo momento sabendo quem são esses adolescentes que a gente está atendendo
e a gente tem que estar renovando também, né? A gente não pode, se a gente ficar muito apegado a algumas coisas, a gente começa a ficar com medo de errar. Mas é isso, né? Se eu tô cheia de dedos, é porque às vezes é se informar um pouco mais, é, e se informar um pouco mais com pessoas que um pouquinho fora da nossa bolha também, né? Então é perguntar, é mandar uma mensagem para alguém que você tem mais proximidade, mas é se informar. Eu acho que com isso a gente vai, o educador começa a ser mais acolhedor. Nós, enquanto educadores, né, não só enquanto educadores, mas enquanto cidadãos, né, de Perfeito. direito, acho que não temos que ser seres estáticos. Temos que estar sempre em movimento, sempre buscando novos conhecimentos, sempre se atualizando. Ainda mais nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, a gente tem que estar sempre antenado com a cultura atual, né? Com o que eles assistem, o que eles veem, porque isso ajuda muito a gente se despir de alguns preconceitos, de algumas coisas que não são legais, que são mais ofensivas, mais agressivas. Eu acho que um educador, e todo cidadão também, temos que estar sempre antenados, sempre procurar coisas novas, sempre estar próximos a eles. Como o Dom Bosco falava, né? Não basta amar, eles têm que saber que são amados. Não tem que, a gente tem que estar no pátio junto com eles, tem que estar ali presente, né? Ter a presença. Aí você falou uma Exatamente. coisa importante, né, Marcos? Acho que para a gente também avançar nesse sentido, acho que a reflexão, a formação, né, continuada é muito importante, né? E eu adorei a sua fala, né? Não só para nós como educadores, né? Aqui no Salesiano a gente costuma dizer que todos são educadores, né? Mas como cidadãos mesmo, a gente tem que buscar informação, buscar entender, refletir um pouco, né? E até aproveitando essa temática, a Tarsila trouxe, né? Todos nós somos intolerantes, temos os nossos preconceitos, os nossos preconceitos ali, é, e a formação, nesse sentido, conversar, ajuda muito a gente ir desbravando, né? Mas e quando a gente não se reconhece como uma pessoa intolerante, né? Se a gente tem um colega ali, a gente trabalha, porque a gente, quando a gente sabe, tem esse espaço da mudança, né? Tem esse espaço do caminho, da desconstrução, né? Pra gente se reconstruir. Mas e quando a gente não se reconhece, ou quando aquele nosso colega não se reconhece como intolerante, né? Como abordar isso, né? Quais são as estratégias que a gente pode usar para despertar a consciência sobre intolerâncias? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que eu vou pegar o gancho da fala do Marcos, na questão da formação. Tem uma coisa que a gente brinca, né? É muito fácil a gente reconhecer o defeito do outro e às vezes a gente não percebe o nosso, né? Às vezes a pessoa está errando e você fala, nossa, mas está tão óbvio que ela está errando. Por que será que ela não enxerga? Eu acho que isso deve ser usado nesse momento também. Aí eu entendo, nesse caso, a instituição pode auxiliar. Eu acredito que tem que ter um auxílio institucional com formação, né, com oportunidade, com material. O educador, como disse o Marcos, ele é um constante aprendizado. Eu acho que não existe professor educador que não goste de estudar, né? Porque a gente precisa sim nos renovar, aprender novas coisas, novas práticas, estar antenado, porque os jovens mudaram, né? Os jovens não são como de 10 anos atrás, não são como nós éramos enquanto jovens, né? A geração mudou, eles têm outros acessos, outras informações. E por mais que falem que é a geração do mimimi, eu gosto muito dessa geração. Eu acho que eles têm algo que a gente não tinha. Eles têm o poder de fala e eles têm o poder de saber exatamente aquilo que eles são. Que a gente demorava tanto para perceber quem nós éramos ou para nos entender, que os psicólogos me corrijam, mas no meu dia a dia eu acho muito bonito isso, eles entenderem e saberem muito mais rapidamente aquilo que eles querem, o que eles são e defender, né, a sua bandeira. Mas também aí tem uma questão de choque de geração, que nós, professores, educadores mais velhos, a gente às vezes tem uma certa dificuldade e até uma resistência em entendê-los. Então, eu acredito que institucionalmente isso pode ser conduzido de alguma maneira, com formação, com instrução, com orientação, até a pessoa perceber que ela está cometendo aquele equívoco, ou ela não está percebendo onde ela está sendo intolerante, e acredito também que a própria pessoa, né?
Às vezes a gente tem que ir percebendo e se inteirando e correndo atrás das informações porque elas estão aí. O que que vocês acham? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu gosto da ideia da instituição propor reflexões, provocações, mas fazer com que o outro se perceba em qualquer esfera é um desafio muito grande, né? Então, eu volto a olhar para, voltar a olhar para si mesmo, né? Como eu me reconheço, né? Acho que a instituição como pode vir com essas provocações, mas eu gosto desse olhar para dentro da gente mesmo, né? Primeiro, como que eu me reconheço intolerante? É quando a gente é muito, ou é isso ou é aquilo, né? A gente é ser humano, a gente tem nuances, né? Então a gente precisa. É tão gostoso mudar de ideia, mas quando você consome conhecimento, né? Parece que o seu cérebro explode. Você fala, nossa! Mas é óbvio, a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento. Quando a gente é muito intolerante, um jeito da gente descobrir isso é quando a gente é muito rígido com as coisas, né? Se a gente pensar num material rígido, ele vai quebrar mais fácil, né? Se eu penso num material que é mais flexível, né, eu consigo ir lidando melhor com as coisas, né? Se eu fico muito em sofrimento com algumas questões, aquilo é meu, eu preciso cuidar, eu preciso olhar, né? Então, acho que o desafio de mostrar para o outro é muito grande, e aí eu acho que o primeiro passo pode ser esse olhar para a gente mesmo. A gente teve uma outra conversa antes da roda também, e a gente até brincou, né? Se você tá com muita dificuldade de trabalhar aquele adolescente, não entende, e aquilo tá te incomodando, tá te frustrando, alguma coisa do tá indo, igual a Fê falou, muitos dedos para, né? Muitas questões, volte uma casa, né? A gente até brincou, volte uma casa, reflita, porque às vezes como essa postura de acolher é nossa, então às vezes pode ser um problema conosco, às vezes uma identificação muito forte com aquela história, às vezes um afastamento muito grande daquela história, uma história muito diferente da minha, não consigo lidar, ou meu Deus, é a mesma história que a minha, não consigo lidar, me traz um, né? Então acho que esses dois lugares, eu acho que quando tem uma dificuldade muito grande, volte a uma casa, reflita, entenda se é alguma É. coisa com ele ou com você, né? Acho que esses extremos, né, Jéssica? Assim, então, ou muito próxima da história, ou muito afastada daquela história, né? De novo, a gente tem nuances, a gente precisa achar o equilíbrio disso, né? Se aquilo mexe muito comigo, é sobre mim. Então, eu preciso ter esse olhar para mim, né? Eu acho que a gente falha um pouco enquanto sociedade, né? Porque as pessoas acham que ser crítico é que as coisas se encaixem na forma de você pensar. Ser crítico é justamente isso, você pensar no que dá certo e não dá certo, que a gente é frágil, a gente falha também, e, somos passíveis a cometer enganos. Que quando a gente é crítico, a gente para a pensar, opa, alguma coisa não está se encaixando. E ouvir o diferente faz parte disso, né, da crítica, de você entender esse movimento diferente que está acontecendo. Né? Eu acho que estamos pecando, enquanto sociedade, a ensinar nossas crianças o que é ser crítico. Ser crítico não é ser exigente, que a gente seja, sabe? E isso é estendido aos adultos, né? Essa forma de pensar agressiva, às vezes, até, né? A gente recebeu uma pergunta também, né? É, pergun né? O educador perguntou, né? Quais são as estratégias para enfrentar a intolerância nas diversas áreas, né? Conforme foi apresentado na nossa formação, que eu imagino que seja racial, religiosa, de gênero. E aí eles perguntaram, Tarsila, um pouquinho de quais são essas estratégias, né? Um pouquinho dentro dessas áreas que foram apresentadas na formação. Eu retorno um pouco no que eu disse. Eu acho que a gente se torna intolerante quando a gente leva muito em consideração, ou a gente fica achando que eu tenho que tratar, ou que eu tenho que agir de maneira diferente, independente de quem esteja. Então, como eu vou explicar isso? A gente está numa obra salesiana, uma obra ligada à Igreja Católica, mas eu tenho certeza que tem alunos diversos. Se você olhar lá dentro de uma sala, a gente tem aluno com religiões diversas, gênero diverso, orientação diversa, raça, etnia,
formação cultural diversa. E como a gente vai lidar com esse aluno? Que é o nosso aluno, né? Que faz a beleza do projeto, que faz a beleza do nosso país. Eu acredito que respeitando essa multiculturalidade e valorizando isso, aprendendo isso, levando em consideração. Então, eu acho que, para além do mas eu aceito, não é o aceitar, é respeitar. Aceitar é mais do que a nossa obrigação. Então, tem gente que fala, não, mas eu aceito, eu até trato esse aluno bem. Mas você não está fazendo um além por isso, né? Você tem que tratar ele como um aluno. Então, acredito que esse combate à intolerância, permeia por isso, por eu olhar aquela pessoa como um indivíduo dotado de direitos e deve ser respeitado em sua individualidade, seja ela qual for. E eu acredito que a dica que eu dou é: olhe como um aluno, um ser em formação, um ser que precisa de assistência, usando a palavra da psicologia da Fernanda, de acolhimento, de informação, e que independente de quais sejam as suas individualidades, ele tenha que ser respeitado. Então, eu defendo que a gente fica menos intolerante quando a gente percebe isso. Porque se eu ficar a todo momento em que eu estiver me reportando a essa pessoa, pensando qual é a religião dela, como que ela é, aí sim eu começo a cometer e entrar naquele ciclo de erros, né, que são aquelas pegadinhas e que demonstram aquelas intolerâncias minhas, que devem ser deixadas de fora em diversos momentos. Concordo com o Marx que isso é para a vida, não é só para o trabalho, mas no trabalho a gente não pode errar, na vida a gente não pode, mas às vezes, né, escorrega. Agora, quando a gente está com um profissional, é inadmissível que um profissional que lida com formação de pessoas, né, que auxilia na educação, tem esse tipo de comportamento. Então, por isso que eu insisto um pouco que ele deva, independente daqueles erros que ele ainda está cometendo na sua vida que não deveria, mas então, como profissional, ele tenha que ter sim uma conduta isenta. Né? Então, aí, qual a opinião de vocês? Meninos discordam, concordam, complementam? Eu concordo e eu acho até assim que a gente tem que ter esse cuidado, né, enquanto educador, de não passar nossos preconceitos para os nossos educandos, né? Porque a gente sempre tem, como você mesmo disse, Tarsila, a gente tem nossos preconceitos. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, não esse cuidado igual você está falando, de ficar, sabe, uma coisa rígida, mas o cuidado de você falar assim, isso é meu, essa coisa é sua. Eu posso ensinar o que é certo, não o que eu penso que é. Né? Exatamente. Concordo plenamente. Eu gostaria de acrescentar, né, diante dessas reflexões, né, que nós estamos fazendo, que em 2023, né, foi realizado o Encontro Nacional da Rede Salesiana Brasil, né, e nele foi elaborado um manifesto às juventudes, né, que nele contempla 12 pontos de reflexão e convicções e compromissos assumidos, que nós assumimos, né, como rede, pelos nossos jovens e nossos atendidos, né. E eu destaquei três que se ligam com o tema que a gente está trabalhando hoje, tá? Então, o primeiro é o quinto, né? Que diz, né, que reafirmamos que, como rede, seguiremos nos conectando e acolhendo os jovens, para que possamos compreender suas necessidades e sermos capazes de mudar nossas estruturas, juntamente com as inspetorias e presenças para atender a seus anseios. É uma carta que a gente está falando para o jovem o que a gente vai fazer, né? O oitavo, nos comprometemos a seguir abertos e acolher a todos os tipos de juventude. Todos os tipos de juventudes. Compreendendo os contextos de mudança que nos provocam a romper paradigmas, respeitando suas formas de expressão e nos aproximando das diversas comunidades e minorias para quebrar tabus e superar indiferenças. E o 11º, né, que eu acho que é o que mais se liga, né, se ficou alguma dúvida,
nos comprometemos a assumir a postura de abraçar a diversidade, reconhecendo as diversas formas de expressão da identidade das juventudes e, dessa forma, acolher e alcançar suas linguagens para aceitar, compreender e evoluir com elas. Queria que vocês falassem um pouquinho, sei que os nossos colaboradores, né, tiveram contato já com esse manifesto. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, né, essa carta, né, que foram construídas por várias mãos, né, e que nós assumimos enquanto rede salesiana esse compromisso, né, de abraçar as diversas juventudes, porque não tem uma juventude, a gente tem uma vasta, uma diversidade a juventude, né? E cada dia a juventude está muito diferente, né? E Dom Bosco fala, abraça as juventudes, vão atrás delas, onde elas estão, né? E para que a gente possa acessar essas juventudes, né? Então, eu queria que vocês também falassem um pouquinho o que vocês acham desses compromissos. Eu acho que um dos compromissos que tem é do. Eu não vou lembrar o número, Jéssica, Não, tudo bem. mas eu acho que é ser adulto. Enquanto adultos, a gente precisa conhecer e reconhecer essas juventudes, né? E isso é constante. E isso eu acho que abraça muito com o que a gente está falando mesmo, né? Eu gosto muito da palavra compromisso dentro do meu trabalho. Eu preciso estar comprometida, eu preciso ser comprometida, né? E eu acho que esses pontos, ele vai ressaltando mesmo o que é o nosso trabalho dentro da rede salesiana. Eu acho assim que nós, enquanto educadores, temos que ser igual anjo, né? Nós temos que se despedir de tudo, de nossas coisas, de nossas formas de ser e, e tratar todos como iguais, né? Não ficar, sabe, buscando padrões, né? Eu acho que é isso que alcança todas as formas de juventude. Tarsila, talvez você não conhecia esse documento, mas queria também poder ouvir um pouquinho de você. Sim, eu não conhecia esse documento, mas eu acho muito interessante, principalmente quando fala abraçar a toda a juventude. Eu acho que uma obra, e mesmo uma obra ligada à questão religiosa, quando ela é aberta a todo tipo de pessoas, ela é uma obra que aceita todos. E essa juventude é muito diversa, diversa como é o nosso país. Então, eu acredito que é muito bonito falar isso, e é muito bonito que isso esteja sendo praticado, de fato, né? Que todos estejam sendo recebidos, que todos estejam sendo tratados, tratados iguais e diferentes, né? Como se fala, a gente tem que tratar igual os diferentes, cada um com as suas necessidades, proporcionando mais para quem precisa de mais ajuda, né? Eu acredito de verdade nisso. Eu acho que é importante esse material e que esse material seja divulgado, né? Para que o educador, e às vezes até relido, porque no dia a dia, às vezes a gente esquece desse documento norteador, o dia a dia consome, a gente sabe como o dia a dia na educação é corrido, e exige muito dos profissionais. Então, quando a gente relê isso, parece que traz de novo aquilo pelo que você está trabalhando, qual o norte da instituição. Eu acho muito interessante. E uma outra questão, né, que foi levantada é um pouquinho sobre as estratégias particular, os serviços e equipamentos públicos para atender melhor, né, os adolescentes e os jovens, né? Quando eu trabalhava também no SAICA, a gente via que às vezes, infelizmente, até em outros serviços, outros equipamentos, que a gente precisa de apoio, essa questão da intolerância, né? Ainda às vezes algumas visões um pouco ainda, né, é, é, conservadoras nesse sentido também acabava furando essa rede, né? Ficavam uns buracos também, né? Como que a gente pode fazer para articular melhor, né, esses serviços, esses equipamentos públicos? Eu imagino que também a nossa aproximação, essa parte da formação, né, essas conversas, né, ajudem bastante, né? Mostrar um pouquinho da realidade. Eu lembro assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, as pessoas ainda falam dos saicas, né? E eu com certeza o Marcos não vai me deixar mentir. Eles ainda chamam de orfanato, né? Eles chamam de orfanato, ainda tem aquele pensamento.
de orfanatos, enfim, e às vezes, ai, coitadinhos, né? Ou, ai, não, esses jovens não dá. Então, os dois, ou, né? Ou é esse lugar de, ai, coitados, que dó, eles não têm nada, né? Que eu acho que isso é muito forte, falar que uma pessoa não tem nada, né? Eu acho que é muito pesado. Ou esse lugar ainda de, ah, não, esses jovens, né, violentos, tudo, né, com essas histórias, é bom deixar mais afastado. Até no mercado de trabalho é difícil, às vezes, eles articularem nesse sentido. Nas entrevistas, por exemplo, eu lembro que os meninos não falavam, por exemplo, eles eram do sac. Olha, isso aí às vezes já é eliminatório, eles falavam. Quando a gente fala sou do Saica, já é eliminatório, então a gente prefere não falar. E às vezes, quando a gente é contratado, tá lá dentro, a gente fala sobre, né? Então, como que a gente pode, né, articular melhor, né, esses serviços, esses equipamentos? Acho que quebrar um pouco também desses preconceitos, né, que ainda existem. Eu acredito, assim, você falando dessa coisa do coitadinho, né? Muitos adolescentes daqui de Saica até aproveitam disso, se aproveitam, porque as pessoas olham, coitadinho, pobrezinho, e eles acabam usando isso a favor de si próprios, né? E essa coisa, acho que continuando com esses seminários que nós fazemos, com esses debates, esses bate-papos que a gente faz, Transformações, né? sim, essas formações, acho que ajuda bastante a conscientizar e tirar esse preconceito, esse estigmatismo, né, de quem está no SAICA é pobrezinho, que não tem nada, e pelo contrário, que muitas vezes eles acabam tendo mais aqui dentro do que tinham lá fora, né? Às vezes até de uma forma da ignorância, do não saber mesmo como funciona, do orfanato, como você fala. As pessoas vêm com doações que elas não usariam aquela coisa e acabam trazendo para a gente. Como você vai dar uma coisa que você não usa, você vai dar para o outro usar, né? E nossas crianças são muito espertas, elas sabem muito e elas entendem todo esse projeto. Por isso que muitas vezes elas usam esse preconceito, né, essa coitadinho a favor de si. Acho que no programa de medidas é diferente, né? A gente sofre o preconceito mesmo pelos meninos que cometeram o ato infracional. Pensar em articulações, eu acho que é mostrar para os serviços o que que a gente faz. Isso a gente tem feito e acho que é uma coisa muito legal que a gente faz lá nas medidas, que é chamar mesmo as políticas públicas para ver o que a gente está fazendo, para ver o espaço que a gente atende, né? É aproximar, é buscar formação constantemente, chamar gente de fora para dar formação para a equipe, para a gente ter conhecimento mesmo para a gente ter força para articular com essas políticas públicas. E eu acho que é mostrar a potência dos meninos. Então, terminaram um curso no Senai, a gente vai divulgar isso no jornal. Eles fazem arte, gente, lindamente. Então, a gente vai divulgar que os meninos estão fazendo isso. Eles, né, tem a PSC, fizeram um jogo de futebol na periferia, montaram lá um campeonato. A gente precisa estar nesses lugares, né? Sair um pouco dali do nosso atendimento e ampliar para a cidade, assim. Eu acho que a gente precisa ser visto e eu acho que a gente precisa dizer que esses meninos têm muita potência, né? E como educadora eu preciso acreditar nisso. Meu trabalho é esse, né? Então eu acredito nessa potência e eu acho que há um jeito de articular. Mas eu acho que é tudo caminhando junto mesmo, assim. É conhecimento externo, é formação interna da equipe, é acessar esses serviços públicos, e é muito difícil, gente, é muito difícil. A gente escuta muito, ele não vai aderir, ele não vai vir, mas a gente precisa insistir nisso, e eu acho que é mostrar o quanto esses meninos têm potência, meninos e meninas. Eu entendo, né, ouvindo o Marcos e a Fernanda falar, que tem muita experiência de campo nessa questão, me parece que falta naturalizar um pouco, né? Ouvindo a fala de vocês, percebe que a gente, às vezes, na intenção de ajudar, tem um comportamento intolerante, tem um comportamento, equivocado, às vezes dotado de preconceito, de assistencialismo, e às vezes a gente precisa só ser natural,
agir de maneira natural, porque quando a gente se arma, a gente acaba sendo mais intolerante e as coisas aparecem. Como o Marcos falou, os meninos sabem, eles são inteligentes, eles sabem, e eles usam isso, às vezes, muitas vezes, a seu favor, né? E adolescente e criança, a gente sabe, eles são espertos. A gente subestima a capacidade deles, muitas vezes, e isso fica estampado na fala de vocês, né? Eu ouvindo vocês falar, eu até anotei aqui. Eu acho que naturalizar é quando a gente tem conhecimento, quando a gente vai atrás de informação, isso fica absorvido e se torna natural. Então, como a gente comentou, todos nós temos preconceitos e pré-julgamentos, porque somos pessoas dotadas, enfim, de comportamentos sociais, né? Mas quando a gente vai tendo informação, vai diminuindo isso. Poxa, quando eu vou tentar, eu quero saber um pouco mais, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou me informar. E essas informações vão diminuindo um pouco aquelas restrições que eu tenho, aquelas amarras, né, que nos tornam intolerantes. Eu acho que volta naquela pergunta: como fazer a gente ficar menos intolerante? Eu acho que a informação nos ajuda demais. Nos ajuda demais, porque aí, na intenção de ajudar, quando eu tenho informação, eu vou ajudar melhor. E eu não vou ser, às vezes, intolerante querendo ajudar também. Que acontece, né? Como vocês estão colocando. Um outro tema que foi levantado, né, trazido por um dos nossos educadores, é um pouco para a gente falar um pouquinho sobre a discussão sobre o racismo, colonização, né, e conflitos que têm origem em disputas por poder e recursos, né? Aqui nas nossas obras, né, e assim a gente sabe, em escola pública, em outros lugares também, a gente atende jovens que estão em vulnerabilidade social, né? Muitas vezes que não tem ali o básico, né? E aí, dentro disso, dessas questões de vulnerabilidade, às vezes falta de ter o que comer, onde morar, entre outros, né? A gente está num contexto de capitalismo, onde todo lugar mostra para nós coisas, né? E onde o ter é muito maior que o ser, né? Então, muitas vezes os meninos que são invisibilizados, né? A gente sabe, são marginalizados, eles às vezes tentam acessar esses recursos, né? Às vezes de uma forma não como deveria, né? A Fê depois pode até falar um pouco melhor sobre, para poder serem vistos, né? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente trazer para essa roda também, né? Porque às vezes, muitas vezes, acho que a Fernanda trouxe isso também, a gente julga porque às vezes tem um contexto que a gente não conhece, né? Às vezes a gente vai só ouvindo que as pessoas falam, ai, não, vagabundo, ai, por que que é mesmo, não? E às vezes a gente esquece o contexto que a gente está inserido hoje no Brasil, na sociedade, né? Como a parte da igualdade social, nós ainda estamos muito distantes nesse sentido, e como, principalmente no pós-pandemia, quantas famílias, né, foram para situação de rua, foram despejados, né? E eu acho que essa questão, gostaria de trazer um pouco essa questão de que hoje o ter, né, para você ser algo, alguém, você tem que ter, né? Você é o que você tem, infelizmente, dentro do contexto que a gente se encontra hoje de capitalismo, e muitas vezes nossos meninos, né, por essa questão, às vezes até de, enfim, imaturidade, né, vai por alguns caminhos, né? Mas é muito nessa busca. Queria também que a Fê falasse um pouquinho sobre como ela sente, ela vê isso, até no contato com os meninos, as conversas, né? Exatamente assim, né? Então, a gente está nesse contexto, a gente tem hoje a rede social que é muito forte, né? E que reforça bastante essa coisa do ter, né? Do que é legal ter, do que é parecer, né? Não importa muito se é, mas se parece que eu tenho, né? Então, os meninos que eu atendo, por exemplo, eles usam muitas pratas, né? E o que eu vejo é, às vezes um não tem, o outro fala, você me empresta para eu tirar uma foto? Né? Então, me empresta para eu tirar uma foto? O que eu escuto muito também, e aí, não só dos meninos nas medidas, mas eu sempre trabalhei com jovens e adolescentes em projetos da cidade, em outras cidades aqui por perto. Por que que ele quer ter um iPhone?
Por que que ele tem uma dívida de tanto? Porque ele quer ter. Porque todo mundo quer ter um iPhone ali no meio dele, né? E por que que ele, que é da periferia, ele não? Ai, ali não, né? Então, é muito esse questionamento, né? A gente vive essa cultura do ter o tempo todo, só que lá na periferia aí não pode. Aí a gente se dói. Aí pega aqui pra gente, né? É, isso não é para justificar nenhum ato infracional, né? Não é por esse caminho que eu quero ir, não é isso. Mas eu estou dizendo do quanto a gente reforça isso mesmo, do quanto hoje eu vejo os adolescentes muito nisso do que precisa parecer, né? Então, essa coisa do crime também, às vezes, não é tão envolvido, mas eu preciso parecer que sou, né? Então, eu tenho todo um jeito de ser para parecer mais envolvido do que realmente eu sou. Porque isso dá status, porque isso. Eu vejo eles fazendo muitas lives, assim, né? Então, eles fazem. A gente tem acesso pelo celular do programa, né, para mandar mensagem, assim. Então, lives o tempo todo, assim, de mostrar mesmo a cultura deles e o quanto isso incomoda, né? E o quanto a periferia ser vista incomoda. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que nesse contexto, né, só complementando um pouquinho a Fé, é, as pessoas esquecem o pós, né? O que que aconteceu antes com esse menino ou com essas famílias, né, do Saika também, quando os meninos estão no Saika. O que que aconteceu antes? A gente esquece, não é importante saber, né? A gente só vê o depois, o que aconteceu, quando já tá no Saika, já tá nas medidas, mas antes disso faltou todo um suporte, assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que eu achei maravilhoso, né? Quando o menino um jovem, né, vai para medidas, para o sácado, a gente deixou de atender, né, toda uma rede passou por nós e a gente não viu antes de chegar, antes de acontecer, né? Porque eu gosto de dizer que a responsabilidade, né, para com esses jovens não é só da família, é de todos nós como sociedade, né? Nesse sentido. Então, eu acho o nome já diz, né? Preconceito. A gente olha e já julga e ponto. E às vezes, por mais que a gente tenha e seja normal, às vezes a gente pode até olhar, mas depois vamos entender o que que aconteceu um pouco. Eu acho que isso acaba gerando mais empatia nesse sentido, nossa, faltou isso, caramba, faltou isso aqui, né? Nossa, passou, porque às vezes passa por nós e a gente não consegue também, né? Passou por todos, né, antes de chegar. Então, às vezes passou pela escola, passou pela saúde, passou por muitos lugares e ninguém viu, né? O tanto que Exato. faltava, né? E Às acho vezes que falta demais. fica invisível, né? E aí, quando chega para a gente, que são nesse serviço de média complexidade ou de alta, quando vai para a fundação, como que ninguém. Foram diversos direitos rompidos. Como que ninguém viu? A gente só foi ver a hora que começou a prejudicar a sociedade. Mas ali, gente, a gente tem um histórico de uma família que foi invisibilizada, a gente tem adolescentes, né? Então, não está indo na saúde, não está indo para a escola, foi deixando de ser visto, né? E enquanto é invisível e não incomoda, a gente está fazendo, a gente fala que está tudo bem. A hora que aparece de novo, aí aparece com a violência, né? Mas isso é um reflexo de um monte de coisa que foi sendo deixada para trás mesmo. Jéssica, me permite, fazer um recorte? Quando você começou a pergunta, né, que ele falou do recorte do racismo, da colonização, e aí com a explicação da Fernanda, eu falando de intolerância racial, a gente tem que fazer um viés racial, sim, né? A gente tem aí, no sistema carcerário, nas escolas públicas, nas medidas socioeducativas, uma maioria de pessoas pretas, pardas e né, negras, independente de pele clara, pele escura, e a gente tem um viés racial dentro da sociedade muito grande, muito forte. Então, desde a história, no lógico que não vai dar tempo de falar de tudo isso, mas a pessoa na pergunta que falou da colonização, isso é história do Brasil. A gente sabe como os negros foram tratados, né? Não aquela história formal, aprendida até então. A gente tem que investigar um pouquinho melhor, né? Não foi aquele paraíso todo que um dia se assinou a Lei Áurea e todo mundo saiu feliz e contente. Não foi isso que aconteceu, né? As pessoas realmente ficaram em situação, as pessoas, né? As pessoas escravizadas, como a gente fala hoje, ficaram em situação de miséria,
invisíveis, não tinham acesso ao mercado de trabalho formal, a sua maioria. Isso é muito recente, a gente está falando aí, 1888, a gente não tem 150 anos disso. Então, nesse tempo, a gente tem sim uma população preta com menos acesso à educação, com empregos subempregos, mal remunerados, e isso é um compromisso que a sociedade precisa ter, porque aí desemboca e isso acaba em jovens que estão numa sociedade de consumo, como vocês falaram, numa sociedade que é importante o ter, onde é valorizado quem tem dinheiro, quem parece, e isso dentro do entendimento, a gente acaba construindo jovens com baixa autoestima, que acreditam que uma roupa, um sapato, vai tirar ele da invisibilidade, e é necessidade de ter para se sentir um ser. Isso tudo passa pelo viés racial. Então, tem muitos estudos, muitas pesquisas. O dia a dia de vocês, você parar para pensar, analisar um aluno, um educando, não sei como vocês chamam, né? Um jovem atendido. Se você parar, qualquer um de vocês, e refletir um pouquinho, você vai pensar em todo esse histórico que, infelizmente, termina numa pessoa, num jovem, numa situação, né, sem família, que vai fazer pequenos furtos, cometer pequenos crimes e até ter uma vida toda prejudicada por essa situação. É importante que a gente tenha esse olhar, sim. É importante que a gente enxergue a necessidade e aprenda como lidar com esse tipo de aluno. Eu acho que eu reforço aqui que a autoestima é tudo. Tem estudos que falam que educadores olham para os alunos, para as pessoas negras, já achando que ela não vai aprender. Tem estudos que comprovam que o professor, ele dá menos atenção para aquele aluno que ele acha que não vai conseguir aprender. Se todo mundo aí der um Google, né, tem vídeos falando e tem pesquisas, né, eu tive acesso a teses, tal, que falam que em creche as crianças negras são as menos abraçadas. Então a situação é muito grave. É muito grave, por quê? Porque se você é um educador que tem uma maioria de alunos negros, seja de pele clara, de pele escura, que seja, todo mundo sabe quem tem características assim, e você já dá menos abraço, você dá menos atenção, você acha que ele não é capaz de aprender, você acha que aquele jovem, ele é bagunceiro, às vezes ele é bagunceiro por quê? Porque ele precisa de atenção, ele precisa que você fique um pouquinho mais ali com ele, que você tem um olhar para ele, um olhar que a sociedade inteira já negou. Então, eu reforço aquilo que vocês falaram, todo mundo já inviabilizou esse jovem, a sociedade, a gente já errou como sociedade quando ele chega aí. Então, quando ele chega para a gente, ele tem que ser abraçado. Quando eu digo abraçado, gente, não no sentido de abraçado nas suas necessidades, abraçado naquilo que ele precisa, porque às vezes é a última oportunidade, uma das poucas oportunidades que ele tem de se sentir amado, compreendido, e assim, e a partir daí ser restabelecida essa autoestima para que ele possa se tornar um adulto mais capaz e não que a família dele não precise disso. Então, nós temos várias intolerâncias, e aí, quando isso perpassa outras intolerâncias, a situação vai ficando cada vez mais grave, porque a gente tem intolerância racial, a gente tem intolerância de gênero. Então, e orientação sexual, se essa pessoa, às vezes é uma mulher, às vezes, qual olhar que eu tenho para uma mulher preta? Será que é o mesmo olhar que eu tenho para um homem preto? Eu costumo dizer, né, vocês têm muito acesso, hoje a televisão fala muito isso. 17 jovens negros morrem, não é isso? Por minuto, às vezes, no Brasil. Isso é um dado que fala-se muito aí nas mídias. Então, qual olhar que eu tenho para o jovem negro, né? Aí, quando a gente faz um outro viés, e se esse jovem for uma pessoa preta, homem, gay? Mulher, negra, trans e outros viés. Será que a gente vai tratando cada vez mais mal, de acordo com as intolerâncias da sociedade? Então, eu acredito, defendo, estudo, trabalho para isso. Eu acho que a gente precisa sim
Quando chega nas nossas mãos, não dá mais. A gente tem que combater, tem que ajudar essas pessoas. E o número é muito grande. Vocês estão aí no dia a dia. Se vocês forem fazer esse acesso, é muito grande, gente. Trazendo essa fala, né, do racismo do Saica. Teve alguns meses atrás, teve uma reportagem na Globo, né, no G1, sobre os abrigamentos, sobre os saicas. E havia um preconceito muito grande, achando que os abrigados seriam mais negros, mais pretos do que brancos. E eles ficaram abismados, a população, os pesquisadores ficaram abismados que muitos poucos pretos que vão para o SAICA. Então, a negligência é como se o racismo fosse do preto é negligente, associasse isso, né? E foi muito o contrário. E eu fiquei feliz com esse resultado, por mostrar para eles que a gente vive a situação e a população em geral não, né? Dessa coisa de que a gente põe um preconceito, um conceito anterior do que já acontece, né? Foi legal esse debate que teve na televisão, essa pesquisa. Gente, eu acho que a Tarsila responde um pouquinho de uma outra questão que eu queria trazer, né? Que é como um jovem, né, preto, egresso do sistema, pode desenvolver empatia apesar das diversidades, né? Apesar de já ter passado por muita violência, né? A baixa autoestima, igual a Tarsila falou, né? Acho que a Tarsila responde um pouco quando ela fala nesse sentido de abraçá-lo, né? Abraçar as necessidades, entender e poder ajudando, né, naquele caminho, né? Acho que construir junto com ele, né? Essa questão, porque a empatia não é algo fácil, né? É uma palavra linda que a gente gosta de usar, mas ela é tão difícil, é tão difícil. Mas eu queria também poder ouvir um pouquinho, né, de vocês, como trabalhar essa empatia com esse jovem assim que já passou por tantas violências, né? Que a gente fala não só a violência física, né? De fato, mas tantas violências às vezes psicológicas, né? Porque, gente, é só você parar e pensar um pouquinho. Imagina você estar num lugar e ninguém te vê ou ninguém falar com você, né? Que a gente usa o termo, né, invisibilização, né? Imagina como é ruim, às vezes, quando a gente sente descuido e uma rodinha que a gente já fica um pouco assim, né, inseguro, e isso seja adulto, imagina adolescente, né? Mas como que a gente trabalha esse jovem, essa empatia com esse jovem que já foi tão negligenciado, né? Eu acredito que tem algumas questões que já são até culturais, né? A gente está acostumado a tratar desse jeito, acha que é assim mesmo que tem que ser feito. Eu acho que a gente precisa primeiro fortalecer a autoestima, trazendo ações, atividades mais próximas da realidade, do dia a dia, de maneira que ele se sinta valorizado. Então, eu quero que ele melhore na matemática, eu quero que ele estude mais português. Será que trazer coisas do dia a dia deles, algo que chame atenção, me aproximar do dia a dia desse jovem para poder passar aquilo que eu quero? Então, poxa, vamos estudar rap, vamos através do rap estudar português, e aí a partir daí eu vou te mostrar também que tem outras letras de música muito boas, como Chico Buarque e todo outro, mas eu acho que aproximar do universo do jovem. Eu acho que é rico esse universo, é de muita informação. E a gente vai descobrindo talentos. Talentos, às vezes, adormecidos, talentos mortos, habilidades que nunca foram nem descobertas por eles mesmos. Então, eu acho que esse aluno, acho que vocês podem falar melhor do que eu, que trabalho a Fernanda, né, com adolescentes dessa situação, esse aluno ele já foi julgado, né? Foi julgado e cumpriu uma pena. E aí eu acho que a gente tem que parar de julgá-lo, né? Ele foi julgado, ele está cumprindo essa pena, e quando ele sai? Ele vai ser julgado o resto da vida por um ato que ele cometeu, ou a gente tem que dar uma outra oportunidade para ele, como instituição, como sociedade, uma ressocialização, de maneira que ele se sinta valorizado e tenha autoestima e que entenda que ele possa agir de outra maneira. Mas eu acho que a Fernanda e o Marcos vão falar melhor do que eu sobre isso. Muito melhor. Aqui em Itaquera, né, a gente tem o SEDESC. E aí, lá no SEDESC tem uma aula específica de cidadania. Eu acho que é muito importante, porque aí mostra os direitos, né, que muitas vezes as pessoas chegam
nessa violência social, justamente por não conhecer os direitos e os acessos. Aí a Tarsila falando desse negócio de curso, eu lembro que uma vez, quando estava na medida socioeducativa, nós fizemos uma oficina de música, né? E tinha pouca adesão. Aí o professor, o oficineiro, teve uma ideia de ensinar os meninos a escrever letras de música. Eles gostavam de funk, então o professor, aprendeu funk, estudou o funk e foi ensinar para os meninos como escrever as letras, como produzir a música. E a adesão foi bacana, foi produtiva. E eu acho que assim, o direito está relacionado diretamente com a inclusão. Porque quando a pessoa não se reconhece enquanto ser de direito, ela está exclusa da sociedade, ela está marginal da sociedade, né? E eu acho que a gente, na nossa forma educacional, peca muito quanto a isso, porque a gente não ensina as crianças a serem seres de direito, ensina as crianças apenas ir para a escola, estudar, ser aprovada, eles não aprendem nem a ler, né? E ser aprovada e só, a gente não ensina cidadãos de direito. E aí, né, ainda seguindo essa questão que vocês trouxeram um pouquinho, né, queria que a gente abordasse um pouquinho outras propostas, né, para abordar questões raciais, sociais, incluindo a sugestão, por exemplo, de núcleos de estudo, né, PAFRO, né? Quais são outras propostas que a gente pode adotar, né, no dia a dia, para a gente poder, abordar melhor essas questões? Eu acredito assim que muitos educadores têm muita vontade de trabalhar com a questão, mas talvez se sintam até com um pouco de medo de errar, né? Às vezes o educador ele tem muita boa vontade, ele percebe que ele pode trabalhar um projeto, ele quer trabalhar um projeto, mas ele tem tanto medo de errar que ele não se mobiliza. Então eu defendo sim, acredito que as instituições têm que criar núcleos de apoio ao educador, que seja com formação, que seja com material, apoio, com pessoas especializadas na temática racial, na temática LGBTQIA+, pessoas que estudem isso e que possam servir de norteador, não dizendo como isso vai acontecer, mas se aquele educador ele quiser se reportar, ele quiser tirar uma dúvida, ele fala assim, poxa, eu quero fazer isso mesmo, tá legal, né? Ele se sinta à vontade de perguntar. Né? A pessoa, quando a gente vai trabalhar com um aluno, um projeto, a gente tem que estar seguro. E às vezes, quando o professor, o educador, ele não se sente seguro, ele acaba não fazendo. E aí a gente vai diminuindo cada vez mais que esses projetos sejam feitos, que esses olhares diferentes aconteçam, como o professor Marcos citou, poxa, eu vou trabalhar um funk. Então ele teve um apoio, né? Ele conversou com alguém, ele teve que se sentir confortável para trabalhar isso. Então eu acho que institucionalmente a gente precisa sim se sentir confortável na instituição em que a gente trabalha, de propor esse tipo de coisa e de se sentir apoiado, né, por um par ou por um superior em trabalhar, porque isso é importante. É importante para que a gente possa acessar, principalmente aqueles alunos que a gente não está acessando, né? Principalmente que a gente fale a língua deles, porque não adianta eu ter um projeto lindo e não ter adesão. Então não é um projeto tão lindo, é um projeto lindo para mim, né? Um projeto lindo é aquele que os alunos participam e que querem participar e que cobram e falem assim no fim, nossa, professor, foi muito legal, vamos fazer de novo? Eu acho que é isso que todo mundo quer ouvir no fim, né? Que foi muito legal, o sorriso de felicidade, você perceber que você atingiu de fato aquela pessoa. Eu defendo muito isso. Você concorda, Fernanda? O que que você acha? Com certeza. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Eu acho que é nisso que a gente precisa acreditar, né? A gente precisa criar espaços para dar voz, né? Então, acho que e é nessa troca que isso acontece, né? A gente precisa ter mais informações. O medo de errar parece que vai criando barreiras, e aí a gente fala, então nem vou fazer, né? Porque eu não sei, vou fazer errado. Então, vai com medo mesmo, mas vai acessando quem está mais próximo para dar a mão, para dar força, né? Mas eu acredito que é esse caminho mesmo. Gente, falando um pouquinho dessa questão que a Tarsila trouxe sobre os materiais, eu acho que é importante, né, trazer aqui
que os materiais que apoiam, né, para nós, dentro da nossa rede, respondem essas demandas são os nossos cadernos, né? Mais especificamente, eu vou trazer aqui para vocês os de compromissos, né, de compromissos fundamentais, número 4, que é de ação educativa de resultados, né? Ele fala da banalização da violência, que muitas vezes é a resposta para as intolerâncias e os preconceitos em diversas esferas, né? Então, como a gente comentou aqui, né, a violência acaba sendo essa resposta, assim, né, desses preconceitos, dessas intolerâncias, né? E Dom Bosco, ele traz que a violência é a deficiência educativa, né? Então, desse conhecimento, dessa defasagem mesmo, né? E não é o não desenvolvimento da cultura de diálogo e de intolerância. E ele nos traz a consciência de quais podem ser nossas contribuições, né, como obras, né? Então, o caderno, ele nos traz a consciência de quais podem ser nossas contribuições, né, como obras mesmo. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 contribuições que nós podemos ter em resposta das intolerâncias, né? A primeira é a qualificação dos processos educativos, né, que nós falamos bastante aqui na roda, né, que é incentivar o trabalho com os nossos atendidos sobre as expressões da violência e da intolerância em casa, na escola, no projeto, nas ruas, né? Então, falar sobre isso, falar sobre violência, né? E essas intolerâncias nesses diversos lugares. O segundo seria o uso da mediação de conflitos e círculos restaurativos. Então, o conhecimento é a utilização, o conhecimento e a utilização de tais técnicas tornam-se imprescindíveis dentro de um processo educativo, né? Que queira gerar pessoas capazes de lidar com as intolerâncias, a discriminação, o bullying e expressiva justificação das divergências e desenvolvimentos. Então, para a gente criar essas mediações de conflito, os círculos, às vezes a gente ter ali acontecer alguma coisa ali na obra, a gente para e conversa sobre aquilo. Às vezes a gente tem a mania de isolar, né? A gente pega aquele contexto isolado e leva para uma roda ali fora dos olhos de todo mundo, mas não, a gente sentar e discutir sobre isso, né? Teve uma roda de boas práticas que a gente teve super legal, né? Que falava um pouquinho sobre um jogo de futebol, né, com três regras, né, que são 3 pautas. E aí os meninos, eles criavam as regras do jogo, né, por exemplo. E aí essa mediação, os meninos que fazem as regras, né, ali conversando, que eles acham importante. Eu achei legal que uma das regras que um grupo criou foi que eles perceberam e discutiram ali, refletiram que as meninas não jogavam futebol. E por quê? Porque os meninos não tocavam para elas, porque elas eram meninas, ou seja, elas não sabiam jogar futebol. E aí, os meninos, né, os jovens, depois dessa reflexão, por exemplo, eles colocaram como regra que o gol só valia se fosse feito por um menino. Né? Então, eles chegaram, né? Quando eles constroem, eles ajudam na construção, por exemplo, é totalmente diferente, né? Então, a gente tem que começar a incorporar mais, né? Tanto as crianças também, os jovens, para criar essas regras, né? Esse entendimento, conversar sobre, né? Então, quando tiver alguma questão, a gente chamar eles realmente para conversa e para responsabilidade nesse sentido, né? Terceira é trabalhar por uma cultura de paz no espaço educativo, no ambiente familiar dos atendidos. Então, falar um pouquinho sobre violência, sobre essa cultura de paz, como a gente pode fazer, né? Acho que no dia a dia a gente consegue observar bem, né, os adolescentes que trazem falas mais agressivas, mais fortes, e às vezes até nós mesmos precisamos, ter uma comunicação não violenta, porque no nosso dia a dia também a gente acaba incorporando, né, nesse sentido. E a quarta é chamar a sociedade para refletir e debater sobre os temas, né? Então, é essencial que, por meio de promoção de eventos, de palestras, debates, exposições temáticas, né, as obras e as presenças também se tornem propulsoras de reflexões, né, sobre as questões, buscando despertar os compromissos e ações efetivas, né? Então, às vezes, a gente conversou um pouquinho agora sobre essa questão da gente na rede, às vezes, ter esses preconceitos, essas intolerâncias. Então, como você falou, vamos chamar, conversar. Nossa, sabia que a gente tá. Às vezes, a gente não é para conversar
conversar sobre isso. A gente está tendo um evento cultural maravilhoso, vamos chamar todo mundo, né, para falar o que nós estamos fazendo. Então, acho que essas práticas também ajudam aí, né, e nós temos materiais que a gente precisa também se debruçar um pouquinho sobre nesse sentido. Gente, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma contribuição. A gente está no finalzinho já da nossa roda, né? Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Essa roda foi super gostosa, riquíssima, né? Muito bom conversar, refletir com outras pessoas. A gente vai se complementando, né? Uma ideia vai complementando a outra. E eu achei que foi super gostosa essa roda. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu agradeço a Eu, oportunidade. Agradeço conhecer o Marcos, a Fernanda, né? Eu admiro demais o trabalho feito por vocês. Eu gosto da instituição do Bosco. Toda vez que eu participo de rodas, eu aprendo muito mais do que contribuo, pode ter certeza. O aprendizado do dia a dia e o que vocês estão falando me faz refletir na minha prática aqui também, como educadora sempre. E contem comigo sempre que vocês precisarem e me convidem para assistir, porque eu gosto muito de aprender. Eu acho que é importantíssimo. eu também me sinto lisonjeado por ter participado, foi um prazer muito grande. Eu sou fã da Tarsila. Teve no início do ano, teve uma formação e foi sobre racismo, e ela, nossa, eu me apaixonei pela explanação dela. Eu me sinto assim, muito orgulhoso de estar participando da mesma mesa que você agora, nesse momento. Eu achei muito importante, obrigado por ter me convidado para participar. E para mim também foi um aprendizado muito grande esse bate-papo. Eu acho que é muito rico e proveitoso. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo aprendizado, né? Pela troca, né? É muito, muito importante a gente parar e ouvir pessoas que a gente admira mesmo, né? A gente admira o trabalho, a gente admira a dedicação. Então é um prazer estar aqui, poder estar com vocês aqui conversando, e acho que foi bem gostoso, foi bem fluido mesmo. Muito obrigada. Gente, obrigado a vocês. Marcos, lembrando que a Tarsila estará no nosso congresso. Então você terá a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, ouvi-la um pouco mais. Com certeza. Gente, então, né, nós estamos encerrando a nossa roda de conversa. Agradecemos imensamente a presença, né, de todos vocês, né? Compartilhem, né, comentem também, vejam as outras rodas, que todas elas se complementam, fazem parte do nosso percurso, tá bom? Lembrando que as formações, né, todas as formações que nós fizemos e as rodas, elas ficarão disponíveis tanto no nosso YouTube quanto no nosso site, né? O nosso site ainda está em processo de construção, mas ele já tem todas as rodas, todas não, porque a gente agora já está na terceira, falta só mais uma, mas conforme a gente vai fazendo, vai subindo lá no site, né? Também tem um pouquinho sobre o congresso anterior, né, as participações, cada trilha, né, os materiais que nós construímos, né, e a fim de garantir que todos os colaboradores tenham acesso aos materiais, né, a gente está disponibilizando, vamos mandar o caderno de formação com as indicações, né, dos nossos madrinhos e dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas, né? Falando um pouquinho dos materiais bem práticos, vídeos, né? Clicáveis ali, o material tá bem gostoso, tá bem tranquilo, né? Dá para vocês no ônibus assim, ó, escutar ali um TED, ler um artigo curtinho, tá bom? E além disso, né? Como eu disse, os assuntos dos encontros online, eles serão mais explorados, né? Profundamente no Congresso de Educação Social, Práticas e Reflexões para uma Cultura de Paz, que acontecerá de forma presencial em Itaquera no dia 20, né? Só que uma abertura online no dia 19 de setembro. Esperamos por você. Um beijo, até a próxima roda.